Fala galera, mais um episódio de Caio e Cris no ar, um podcast no ar. E hoje falaremos de um tema muito legal. Nós vamos para a nossa série de provérbios do capítulo 7. E lá fala muito sobre a questão da imoralidade. E como nós já falamos sobre isso, nós vamos trazer uma nova perspectiva. E esse assunto é muito importante para qualquer idade, para os novos, que ainda vão casar, para discernir a pessoa imoral, os casais para saber se o relacionamento é imoral, os idosos. E até porque nós estamos no mundo e o mundo traz muita imoralidade sexual à tona em qualquer lugar que você vai. Então esse podcast é para você que luta com a imoralidade ou para você prevenir e saber quem é imoral e afastar do teu caminho. Assunto importante, hein? Então, roda a vinheta! Bom, depois aí da nossa vinheta, primeiramente aí um bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, que está com a gente aí. Amor, dá um oi pra galera também, você. Oi, gente, tudo bem? Nós aqui de novo, vamos falar de Provérbios 7. E aí só pra gente alinhar, né, porque as pessoas, nossos ouvintes, eles podem falar, nossa, mas eles vão falar de imoralidade, de sexualidade. Nós já ficamos sabendo que tem adolescentes que nos escutam, muito fofinhos, que já estão aprendendo, né? Porque a gente pensou, é um conteúdo mais para adulto, mas nós ficamos sabendo que tem adolescentes que nos escutam. Então, a ideia é a gente falar mesmo abertamente sobre a imoralidade sexual, sobre os pecados sexuais. A gente quer desmascarar o inimigo, a gente quer desmascarar, trazer luz aqui por aquilo que está oculto, até porque o pecado, ele não pede licença, né? Ele invade a nossa casa, ele invade o nosso olhar com os estímulos que tem por aí. As músicas, elas invadem os nossos ambientes. Então, a gente precisa realmente de argumento bíblico, ter clareza para começar a combater de forma bem ativa e intencional a imoralidade. É isso mesmo, assim, o mundo não tá nem aí, né, meu? Não. A galera, você vê aí, teve show da Diabona, né? Então, tipo assim, mistura de, né, diaba com, não vou falar o resto, né? Então, a galera tá com, eles não perdem tempo. Quanto mais eles puderem distorcer aquilo que de uma vez Deus criou, o mal vai fazer isso. Vai. E ele, o nosso menino, meu Deus, gente, vocês não têm noção, ele é muito bonito. Meninas, mas ele tá agora numa outra fase, não adianta não, tem que mandar currículo pra mim e pra Cris, porque não é qualquer uma não, a gente tá bem de olho aqui, viu? Biel, ele tá no bastidor, dá um oi pra galera, Biel! Fala, galera, Deus os abençoe grandemente. Se liga nesse assunto aí, você que é casado, solteiro como eu, é extremamente importante para que nós aprendamos a nos blindar e proteger a nossa mente aí do mal, né? Que Deus nos abençoe grandemente. Se inscreve no canal, deixa o seu like e tamo junto. Valeu! Galera, e o Biel aí tá no projeto novo, né? Tá muito legal o Biel, né? O Biel agora, não sei se vocês estão sabendo, mas ele tá prestando serviço e começou com a gente aqui. E agora ele tá prestando serviço para as pessoas que querem criar conteúdos, né? Tá expandindo o negócio dele. E assim, o Biel é tipo assim, a gente sonha, ele realiza. Porque tudo isso era um sonho, eram planos, mas a gente não tinha ninguém para viabilizar tudo isso até Deus enviar o Biel. Obrigada, Biel. Então você que é corpo de Cristo... Amém, que agradeço. O Biel não negocia a fé dele, né? E se negociar a gente não deixa. Então você que é cristão, quer produzir conteúdos, né? Ele teve uma reunião com um cara que fala sobre contabilidade. Então você às vezes tem um assunto, você quer trazer um pouquinho aí à tona algumas coisas, tem conhecimento. Poxa, entre em contato com o Biel lá no nosso Instagram, né? O Caio Guichart, Cristiane Guichart. O senhor é Cristiane Guichart também, né? Lá tem o Biel, só você procura Gabriel Leal, é ele lá. Só entre em contato com ele que ele é fera, o cara é bom. Beleza? Ele é leal. Aguardo vocês. Ele é leal, é isso aí. Bom, já fizemos o nosso merchan, Biel, o almoço é por sua conta. Então bora lá pra série de provérbios. Meu querido, é o seguinte, vou começar lendo do 1 ao 5 e aí nós vamos parar um pouquinho aqui porque eu quero comentar antes da gente entrar no assunto principal, que é imoralidade. Eu vou fazer uma introduçãozinha assim junto com a Cris. Então eu vou ler pra vocês do 1 ao 5. Vamos ler na NTLH e vou deixar King James aqui do lado. Agora a gente começou a usar em casa também a Almeida Revista Corrigida, né? Sim. A gente começou também a dar uma olhadinha nela, a gente se atraiu por ela. Então vamos lá. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Olha que incrível isso. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração.
Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. Vamos parar por aqui, por quê? Novamente, Salomão está falando uma introdução que ele falou várias vezes já, e nós estamos só no capítulo 7 de Provérbios. Então ele fala novamente para o filho lembrar do que ele diz e para nunca esquecer os conselhos. Na King James está falando sobre não esquecer os mandamentos. E eu quero fazer uma relação para a gente introduzir esse tema com o nosso comportamento, com os mandamentos, com os princípios de Deus. Então, como, né? Será que nós estamos realmente lembrando? Será que nós estamos realmente não esquecendo dos conselhos de Deus para a nossa vida? Será que através da palavra de Deus, através das pregações, através dos grupos pequenos, quando eu aprendo algo da palavra, eu estou lembrando, estou guardando realmente isso, os conselhos, para não esquecer? E qual que é a importância disso, né? Porque não tem como eu praticar algo que eu não guardo, não tem como. E aí o questionamento que eu faço inicialmente é: como que você tem guardado os princípios de Deus, né, na sua vida? Como que eu tenho guardado na minha vida? E para essa reflexão você precisa pensar e reconhecer as suas práticas. Porque eu só conheço a pessoa pelo fruto. Então a pessoa pode falar muito bonito, a pessoa pode recitar versículos de uma forma linda, mas você está olhando e você está vendo uma vida estranha. E você percebe, a pessoa que tem o Espírito Santo está vivendo, ela percebe uma diferença na pessoa que não vive. Ela pode falar bonito, mas tem alguma coisa lá. Você vê ela indo nos lugares errados, você vê ela com as pessoas erradas. Com uma mentalidade, né? Às vezes quando ela emite alguma opinião, você percebe um desvio ali de pensamento. Não é bem assim. Exato. Então você começa a perceber. Então eu quero que você se analise primeiro, porque tudo que a gente vai falar aqui é muito forte. Então se analise se realmente para você é muito válido o mandamento de Deus. Se o princípio de Deus é algo que você grava. E aí o que é muito incrível, assim, eu não sei se vocês, né, perceberam, assim, quando eu dei ênfase, de proteger os olhos. Então ele fala assim, ó, olha que lindo: siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. E aí eu fiquei um pouco preso nessa parte. E aí qual que é a relação que nós vamos fazer? Olha que incrível, Mateus 6, do 22 ao 23, está escrito assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, o cristão verdadeiro, ele é aquele que blinda os olhos. Porque, olha que louco, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, para viver com Deus, ele precisa proteger os seus olhos. Porque os olhos são como se fosse uma janela da sua alma. E nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Então, quando eu estou falando de guardar e proteger os olhos, tem relação direta. A Bíblia está trazendo um cuidado. E os olhos, o que você está assistindo, o que você está colocando para dentro de você. Ah, eu leio a Bíblia todo dia, mas você está vendo aquela pessoa errada, você segue aquela pessoa errada, você se envolve com a pessoa errada. Você pode estar indo na igreja todo domingo, dizimando, servindo, mas está se vinculando a um ser humano imoral, um ser humano que é contrário aos princípios de Deus. Então, quando eu estou olhando, quando eu estou me alimentando de algo, e não tem como eu guardar os... Né, quando eu estou me alimentando de algo que é contrário à vontade de Deus, não tem como eu praticar a palavra. Uma hora ou outra eu vou flexibilizar. É a brecha que Satanás precisa para entrar na sua vida. Então nós precisamos cuidar dos olhos. E tem muito a ver com o nosso assunto hoje, que é a imoralidade, que muito, né? A gente está enxergando a imoralidade, a gente enxerga. Na grande maioria. A gente vai falar sobre isso. Só esse lance dos olhos, né? Que é muito importante a gente saber como que funciona o nosso cérebro. Então, tudo que está externo entra no nosso corpo pela via sensorial. Né? Então, a gente tem os 5 sentidos e a gente acessa o externo através deles. E uma das principais vias sensoriais são os olhos. Então, como que funciona? Eu vejo algo, porque eu tenho a capacidade de visualizar. Essa informação, ela percorre os nervos do meu cérebro e ela vai para uma área de processamento. Então, eu processo aquilo que eu vi, aí depois ela vai para uma outra área eu dou sentido àquilo que eu vi, e depois ela vai para uma outra área que eu forneço uma resposta em relação àquilo que eu ouvi. E o que é uma resposta? É uma reação interna de emoção,
de produção neuroquímica. Então, por exemplo, eu estou diante de uma pessoa que me mostrou um vídeo de besteira. Aí eu vi, aquilo foi para o meu cérebro, processou. Foi para o meu cérebro, percorreu mais fundo, me gerou sensações. Então, em questões de segundos, você promove um estímulo dentro do seu corpo, da sua alma, né? E você alimenta áreas da sua vida que o Espírito Santo vem pedindo para você matar. Então, olha a importância em relação ao que está acontecendo com o povo de Deus. Porque a gente se alimenta da palavra, porque quando eu leio a Bíblia é o mesmo processo. Eu leio, aquilo é processado, é interpretado e me gera reações. Só que, ao mesmo tempo, eu me encho de porcaria. E é muito mais fácil eu agradar minha natureza do que meu espírito. É muito mais fácil você provocar sensações corporais por aquilo que é carnal do que por aquilo que é espiritual. Muito. Né? Então, é um perigo mesmo. E guardar os olhos é uma área muito sensível. Pode ver, quando está uma ventania, o que você faz? Quando você vai entrar na água, o que você faz? Quando tem uma poeira, o que você faz? Você fecha os olhos. Por quê? Porque qualquer coisinha incomoda. Então, a gente tem que guardar nossos olhos nesse nível de detalhes. No detalhe de quando eu ver algo imoral, algo contrário a Deus, eu fecho o olho. Isso, Esse eu já cuidado. fujo. Eu fujo. E tem uma outra coisa também que eu estava pensando sobre guardar os olhos, que é assim, o problema não é olhar, o problema é o segundo olhar. Então, vamos lá. Eu olhei uma coisa, por quê? Porque eu tenho o olho, eu vejo, está na minha frente. Mas o quanto eu vou voltar os olhos para aquilo de novo? O quanto eu vou fixar os olhos naquilo que eu vi? Boa. Porque o cristão, o que é guardar o olho? Vem o estímulo, passou, opa, deixa eu já desviar. Ok. Então, a gente tem que ser muito rápido em reconhecer e desviar, reconhecer e desviar. Por quê? Porque quando eu fixo em alguma coisa, eu começo a reparar. Eu começo a estabelecer processamento, conexões, interpretação, imaginação. Então, eu estou mostrando para o meu corpo que aquele objeto precisa ser analisado. Tem algo ali, né? Então, eu vi um filme que tem uma cena, tudo a gente tem que aprender a desviar, guardar os olhos mesmo. Nossa, muito bom. E guardar os olhos, dá pra gente falar vários temas, né? Qualquer coisa, assim, questões de dinheiro, questões de qualquer coisa que vai contra Deus. É mesmo, a vitrine, você passa numa vitrine e vê alguma coisa. Mas a questão imoral é muito forte mesmo, assim, porque você não tem como. Realmente, a poeira, você viu a poeira vindo e você fechou. Então você viu a imoralidade chegando, você fecha. Muito forte. E o seu isso. olho rapidamente expulsa o elemento ruim. Então, caiu um cisco no seu olho, você tem que tirar aquilo. Você fica inquieto até de sair. Então, esse comichão deveria acontecer na nossa vida, sempre que a gente vê algo ruim. Por isso que é importante a gente estar com a gravada. Lembra do que eu falei? Deus está perguntando para nós hoje. Você lembra dos meus princípios, dos meus mandamentos? Isso vai fazer você proteger os olhos. Exato. Se você não se alimenta e não lembra, você não fica relembrando, você tem que já pré-antecipar essa luta, porque ela vai acontecer. Nós estamos andando em qualquer lugar aqui no shopping, você vê uma mulher que está pelada. Um homem que tem... Hoje em dia os homens também andam com umas roupas assim, né? Tipo, tá seminu. O cara anda inteiro de segunda pele, né? Você vê até as ondulações de uma coxa para outra, gente. É um absurdo isso, né? É uma vergonha isso, gente. Gente, pelo amor de Deus, gente. Então, realmente a gente tem que... Isso é muito interessante, muito bom. E perto do final dessa introdução, ele diz que nós devemos tratar a sabedoria como se fosse nossa irmã e o entendimento, ou prudência, como um melhor amigo, um parente bem próximo. E aí, para terminar a introdução, eu fiquei pensando, mas por que irmã e não irmão? Aí procurei nas outras traduções e tal, tava irmã. E eu fiquei pensando assim, vou falar do meu casamento, isso é um recado pros maridos e mulheres, e para você que vai casar, isso tem que acontecer. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas o casado, a mulher ela tem uma sensibilidade diferente. Já aconteceu comigo, com a Cris, ela fala, meu fulano é assim, me sinto meio mal com fulano, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque a mulher, normalmente, ela vai reconhecer. Uma mulher de Deus, como a luz não se mistura com trevas, ela reconhece as trevas. Antes de eu ser marido da Cris, eu sou irmão em Cristo dela. Então, uma irmã. Então, eu tenho que ter a minha esposa como uma irmã. Ela vai me dar sabedoria para poder, às vezes, porque às vezes eu posso até gostar do que eu estou vendo, ou eu posso não ter maldade, eu posso... Tá inconsciente para você aquilo ainda. Tá, ou eu posso ter um cinismo, ou eu, às vezes, sem maldade, eu estou olhando para uma situação, eu quero ajudar, ok, porque às vezes, né, enfim. Mas tem uma coisa por trás satânica,
que às vezes a gente não percebe. A mulher, a minha irmã vai perceber. Então, eu quis dizer que normalmente uma mulher aqui, nesse sentido, ela vai perceber mais rápido que o homem. Ela é mais sensível espiritualmente. Da mesma forma que a mulher, na mesma forma, a mulher com o homem vai perceber alguma coisa diferente. Um homem de Deus. Então, essa questão da irmã é a questão do sexo oposto, né? Do gênero oposto, estar te alertando. Então, antes de sermos marido e mulher, nós somos irmão em Cristo. E a minha preocupação com ela principal tem que ser a salvação. Então, uma imoralidade que nós vamos perceber aqui pode tirar você da salvação. Porque é um adultério contra Deus, antes de ser contra você, né? E o mais legal de tudo é que o entendimento e a prudência tem que ser como um melhor amigo. E aí, cara, eu falei, meu Deus, quem que é o nosso melhor amigo? Quem que é o nosso melhor conselheiro? Deus. E ele, quando Jesus morre, ele ressuscita, ele traz o Espírito Santo como nosso amigo. Então, o amigo verdadeiro aqui tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o Espírito Santo. Ou pessoas, vamos falar de forma um pouco mais prática, para ficar mais concreto. Homens, eu vou falar do meu lado, tem que ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem que realmente vive os princípios, que sabe lutar contra isso. Não é um homem que flexibiliza, faz gracinha, faz piadinha. Não é um homem legal, engraçadão. Não, tem que ser o homem que se mantém firme na palavra. Esse tem que ser o meu melhor amigo, um parente bem próximo. Então eu tenho que escolher o meu parente bem próximo, alguém que o Espírito Santo use para me exortar. E olha que forte. Então, tudo que nós vamos falar é difícil vencer sozinho, porque ele termina a introdução falando, você precisa de uma irmã e de um amigo. Então, agora nós vamos falar sobre as imoralidades, sabendo que você precisa da ajuda do próximo. Porque nós estamos sendo bombardeados pela imoralidade. Satanás usa muito isso para acabar com o casamento, com a questão infantil também. Como hoje em dia as crianças se vestem, as músicas que cantam, os temas das festas, os heróis estão quase sem roupa. Então, o corpo, a imoralidade é muito explorada na área infantil também. E isso é um alerta para a gente. Muito bom. Vamos começar então? Vamos. O assunto? A tal da mulher imoral de novo aqui, né? Essa mulher imoral é embaçada, hein? Bom, amor, você pode ler pra gente do 8 ao 13, por favor? Tá aberto aí? Do 8? Não, do 6, né? Do 6 ao 13. Tá. Perdão, isso. Uma vez, eu estava olhando pela janela da minha casa e vi vários rapazes sem experiência. Mas notei que um deles era mesmo sem juízo. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ela passava por perto da casa dele. Não, ele passava por perto da casa dela. Ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha. E estava sempre andando pelas ruas. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse... eu acho que eu li mais do que eu deveria. Vamos ficar até o 12, né? Ficava esperando em alguma esquina, na rua ou na praça. Pode ser até o 13, amor. Então, ela chegou perto do rapaz, abraçou, beijou e com um olhar atrevido disse... Pronto, aí para no disse. Porque eu quero pegar também, eu quero falar do comportamento, antes das falas. Tá então, bom. tem que ter, porque tem o olhar atrevido. Quero falar do 6 e 7. Então, fala você do 6 e 7, para depois eu entrar com outro assunto. Do 6 e 7, assim, o que é muito legal é porque ela notou, né? Ele estava olhando pela janela, o escritor, né? E ele observou o comportamento. E são rapazes sem experiência. Então, ele estava observando um grupo de rapazes, um grupo de homens. Vamos trazer aqui, né, para um grupo de jovens, homens e mulheres. Mas é engraçado, porque eu fico pensando assim, né? Ele fala muito da mulher imoral e traz o homem, né, meio sem juízo. Cara, e é muito real isso, né? Claro que nós temos as traições da parte da mulher, mas o homem, ele é mais bocó, né? Vamos ser bem. Ele é mais imaturo. Se junta, pode juntar 5 homens de 40 anos. Vamos pegar os empresários de sucesso do Brasil. Se juntar e ficar 1 hora sem fazer nada, vai ser só besteira. Você vai olhar e falar assim, mano, que bando de sem juízo. É muito raro um homem mais maduro assim. Os homens, eles são mais rico, besteira. Se juntar as mulheres, elas vão começar a falar dos filhos, dos problemas em casa. Os homens vão relembrar a história, quando aconteceu coisa com criança. Aí eles vão chorar de rir. É isso, vão jogar videogame. Os homens assim. Vão falar de futebol. Então, gente, o homem realmente tem hora que ele se junta ainda. Tem que tomar muito cuidado com quem se junta. É um grupo aqui, né? Ele começou a observar os rapazes. Tem um pior, ok. Mas o grupo não é bom. Então, e aí esses rapazes, eles não tinham experiência, né? Então, o que é na pessoa
pessoa não ter experiência? É a pessoa não ter conhecimento ou aprendizado que veio pela prática, que vem pela vivência. Então, demonstra ingenuidade em um assunto. Então, ninguém é inexperiente em tudo, exceto a criança, né? Mas aqui eu estou falando de pessoas sem experiências de vida em relação ao tema que a gente vai falar. Então, são pessoas inexperientes no assunto de relacionamento, no assunto de família, no assunto de santidade, né? E o problema não é a pessoa ser sem experiência, porque você concorda que a pessoa que ainda não alcançou essa fase de vida, ela não vai ter uma experiência, né? Caminho aí de trilhado no passado. O problema é a pessoa ser sem juízo, porque dentro do sem experiência tinha que era sem juízo. E tem uma diferença, gente. Não é todo mundo que é sem experiência que é sem juízo. O que caracteriza uma pessoa sem juízo? É a pessoa sem a capacidade de raciocinar de modo sensato, com discernimento, com bom senso e de forma responsável. Então, é uma pessoa que tem uma falha na capacidade de julgamento. Então, não são todas as pessoas que são sem experiência que são sem juízo. Eu posso não ter experiência ainda, mas não necessariamente eu sou sem juízo, né? Então, e é possível também uma pessoa que não tem experiência acertar. Como? Ela foi ensinada e teve o coração ensinável para absorver aquilo. Então, o segredo está em você obedecer, mesmo sem entender, mesmo sem fazer sentido para você. As pessoas que crescem mais rápido, elas incorporam instruções que naquele momento de vida não faz sentido para ela ainda, porque ela ainda não tem repertório para aquilo, para fazer aquela análise. Mas como tem alguém mais experiente falando, alguém que já passou por aquele caminho, ela ouve o conselho e fala, eu não vou por esse caminho. É por isso que então a Bíblia fala que o sábio ama a repreensão. Ele precisa amar, porque a repreensão são os conselhos que vão torná-lo sábio. Então o sem juízo também é aquela pessoa que não escuta. O pai e a mãe fala, não, acha que está errado. Alguém fala daquela pessoa que você está se envolvendo, você acha que não. Você é o sabichão. E o jovem, né? Nós já fomos jovens. A gente acha que sabe tudo mesmo. Acha. E sinto lhe dizer, jovem, você não sabe nada. É muito raro você estar certo assim. Porque tem a experiência. Então, o sem juízo é aquele que não escuta o conselho do outro mesmo. Além do que você está falando, é aquele que não escuta. Pode ser aquela pessoa que nem retruca, mas também não muda. Você fala 1000 vezes a mesma coisa. Repara, se você fala 1000 vezes a mesma coisa, a pessoa ela não é sábia. Você está falando 1000 vezes a mesma coisa. E outra, eu fui uma adolescente meio rebelde, mas assim, qual é o problema? O que gera afastamento? Porque uma pessoa mais experiente, quando vai me aconselhar, nem sempre aquilo que ela está me contando é exatamente o que eu estou vivendo. Ok. Aí a gente recusa. Não é isso. Você não sabe. É muito comum os filhos adotarem esse mecanismo de defesa quando os pais vão falar, não, você não entende. Tua geração é diferente. O que você viveu foi diferente. Só que eles esquecem que a história se repete. Então, o que o pai e a mãe viveu, o que o chefe viveu, pode ser diferente o contexto, a situação. Mas as tentações são iguais. A natureza humana é igual. O pecado é igual. O inimigo é o mesmo. Não mudou o inimigo. Age do mesmo jeito, está aqui. Deus não muda. Então, a base dos conselhos, elas não mudam. Não mudam. Então, quando a gente recusa o conselho de alguém, a gente se torna sem juízo. E a gente perde a capacidade de enxergar as coisas com discernimento. Então, jovens, não é porque você não tem experiência que você precisa ser um sem juízo. Você vai ser se você quiser. É isso que eu queria dar um alerta aí. Muito bom, muito bom. Então é por isso que nós voltamos lá sobre a prudência, né? É o Espírito Santo. Então as pessoas que estão em sua volta precisam ser pessoas de Deus, né? Também você não pode ter qualquer um como conselheiro. Não é uma pessoa que você gosta, é aquela pessoa que te confronta. Porque a gente procura conselheiro que nos entenda 100%. Ou seja, a pessoa só vai te entender 100% se ela for igual a você. Se ela for diferente, ela não vai te entender 100% e ela vai te exortar. E essa é a pessoa que faz você crescer, né? Porque a pessoa que te conforta muito é o que a serpente fez com a Eva. Confortou, encorajou. Gente, não, força, vai lá. Pode ir. Fica tranquila, boba.
E foi. Então, se você é essa pessoa, pode ver que você tem mesmo... se você está passando por muitos problemas ainda há muito tempo, é porque você está com as pessoas erradas. Se tem gente falando as mesmas coisas sempre, é porque você está errado. Então, se aproxime de pessoas que te confrontem. É difícil? Mas o resultado ele é positivo. E esse confronto que te dá esse desconforto, o confronto que dá desconforto, quando você está com o Espírito Santo, depois ele te conforta. Exato. Mas olha que louco, o ser humano busca por grupos parecidos, né? Olha os movimentos, como é que estão. E na igreja acontece isso também, né? Na igreja também acontece. A gente busca sempre por um perfil parecido com a gente. Jovem com jovem. Então, o pecador vai buscar quem? Para caminhar com ele? O outro pecador. Por quê? Porque ele entende, ele não vai julgar, entendeu? Ele também tem os erros dele. Então, é muito perigoso isso, porque a gente tem funcionado de uma forma sem juízo, estando dentro da igreja. E segmentado. Quando você anda segmentado dentro da igreja, você não consegue ter um olhar diferente. Não. Repara que aqui está pedindo para ter uma irmã e um amigo. Então eu preciso ter pessoas diversas para me aconselhar. Então, eu não sou nada contra os ministérios específicos, pelo contrário, mas eu acho que a gente deixa de viver, por exemplo, um pequeno grupo familiar de forma coletiva. É grupo de jovens, só tem jovem, grupo mais de velho, só casal velho. Cara, esse é o grupo que normalmente vai crescer pouco. Porque o mais velho não vai conseguir aconselhar o novo. Às vezes o mais velho amadurece muito mais servindo o mais jovem. O mais jovem começa a olhar para o mais velho, começa a ver os conselhos. E o mesmo conselho, mas não é do seu pai e da sua mãe. 3 casais falam isso para ele, então ele começa, não é possível, todo mundo falando a mesma coisa. E Deus usa essas pessoas. Então, Deus a usa. diversidade na igreja, nesse sentido, ela é importante. Nós, na nossa igreja, nós fazemos pequeno grupo familiar. E o pequeno grupo familiar que a gente percebe que tem sucesso é que tem de tudo no grupo. Desde criança, desde do adolescente, do casal jovem, o casal mais velho, pessoas mais velhas. Gente, é incrível o que acontece lá. A gente vai fazer um podcast falando sobre isso. Mas, gente, o jovem tem adolescente aconselhando o pai de família. Por quê? Porque, nesse caso, o pai de família é o sem juízo, naquela situação específica, e o adolescente já tem a instrução. Por quê? Porque ele foi ensinável e ele não tem experiência, mas ele já é sábio. Então, cara, é muito importante isso. Vamos continuar. Do 8 ao... Você quer falar mais alguma coisa, amor, do 6 e 7? Não. Então, do 8 ao 13, eu queria me apegar um pouquinho às características dessa mulher. Olha que incrível. Parece ela vestida como uma prostituta. Vestida como prostituta. Ai, nossa, como a Bíblia é. É isso mesmo. Cheia de malícia, espalhafatosa, sem vergonha e tem um olhar atrevido. Galera, vamos lá. Como que é uma vestimenta da prostituta? Pensa numa prostituta agora. A prostituta vende o corpo. É porque o corpo é um produto, né? É um então produto. Ele tem que estar à mostra Primeira como oferta. coisa, exatamente. O corpo é um produto. Então ela precisa mostrar. Então a primeira coisa que eu quero que a gente reflita, primeiramente, com nós. A nossa forma de se vestir parece um pouco a prostituta? Ou um prostituto? É que pensa assim, ó, se tá à mostra, tá exposta, né? A mostra seja a ou sua marcando. perna, seja seu decote, seja sua barriguinha. Tudo que tá à mostra é para ser visto e para ser cobiçado, digamos assim. Tem decote que é maior do que quando está no carnaval. Pessoas na igreja. E aí não quero falar só de questão à mostra, mas de como você mostra o seu corpo mesmo escondido. As roupas muito coladas, parece que você sugou a roupa. A vácuo. A vácuo. Sabe quando você vai colocar a carne no freezer para durar mais? Tem roupa que é assim. Então, eu quero que a gente analise primeiro a nossa forma de se vestir. Primeiro nós estamos falando sobre vestimenta. Nós vamos aos pouquinhos aqui. Então, se eu me visto mostrando, vendendo meu corpo, como eu me mostro, tome cuidado. Isso não é de Deus. Aproveita esse alerta e mude, não melhore. Deus não quer melhoria nessa área, Ele quer mudança. E outra coisa, as pessoas que você anda, as pessoas que você tem próxima, vendem um corpo, mostram o corpo, o tempo todo está mostrando, se insinuando, se está, corta. Então, nós não andamos em casa, assim, a igreja, ela é inclusiva. Nós, como igreja, nós vamos incluir as pessoas. Mas para permanecer no meu ciclo com a Cris, para a gente ter perto, tem que seguir os princípios. Exato. Então, as pessoas que ainda não estão mudadas, não vai andar com a gente? Andar não vai. Vai ser encontros com propósito.
Eu não vou trazer para minha casa um homem totalmente sensual, mostrando os bíceps que parece uma coxa, mostrando as veias, não sei o quê. Um cara, você olha assim e fala que, mano, é o Hulk, tá aqui em casa. Ah, eu não vou trazer, não vamos trazer em casa uma mulher imoral que vem com decote, com roupa colada. Não vai trazer. Mas nós, como propósito, nós nos aproximamos para levar o Espírito Santo e que esse Espírito Santo trabalhe no coração dela. Então, a gente precisa sim tomar cuidado com a forma de se vestir e com as pessoas que nós andamos, como elas se vestem. Tem pessoa dentro da igreja que parece uma prostituta. Tem homem dentro da igreja que parece um prostituto. Ai, Caio, não é igual. Não é igual, não é a mesma roupa, mas tá vendendo. É uma pessoa que vende o corpo. Uma pessoa que se veste para mostrar o corpo. Ok? Então, isso é muito importante, tá bom? Beleza. E aí, outra coisa muito importante. Fala que ela chega cheia de malícias. Biblicamente, geralmente se refere a comportamentos malignos, enganosos, perversos, com a intenção de prejudicar ou enganar alguém. Então, o malicioso, a mulher maliciosa, ela vai estar o quê? Ela tem um contexto, ela naquele contexto estava para enganar o homem, né? Ela está mal intencionada. Isso, a praticar aquilo que ela deseja. Ela procurou alguém para saciar ela. Então, ela seduz para que ela seja saciada. Então, ela engana o homem pelo prazer dela, não está nem aí pro homem. Embora o homem vai ter o prazer, ela diz sobre o prazer mais pra frente, mas ela está enganando, ela tenta enganar. Você vai ver que depois ela tenta, não vai acontecer nada, fulano não está aqui. Então, tem gente na igreja também que é malicioso. Ah, mas não, isso não tem nada a ver, meu. Poxa, olha lá. Então, você vai falar sobre imoralidade, a pessoa começa a se desviar, cheia de malícia, ela tenta enganar. Ah, não, mas o meu Instagram, não precisa ser. Eu tenho que seguir essa página porque me traz conteúdo profissional. Não sempre tem. Essa conversinha que você conta pra você mesmo pra se enganar. Essa é a malícia que Deus, né? Que Satanás coloca no teu coração. É a malícia para você se enganar, para você enganar o outro. É uma desculpa esfarrapada para aquilo que você faz, sabendo que você não está protegendo os seus olhos. Então, a malícia, ela faz você não proteger os olhos. Olha que perigo. Ainda falando de olhos, né? Me lembrou agora de se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Né? Então, imagina você viver sem um olho. Exato. Sem os olhos, só pelo fato dele te fazer pecar. Então, significa que nesse processo de deixar coisas, eu vou ter que arrancar coisas que me fazem falta, que inclusive me são úteis. Isso é pagar o preço. Exato. É eu realmente abrir mão de uma coisa que é útil para mim, de uma pessoa que às vezes é importante para mim, de uma situação às vezes que me traz um benefício, porque eu sei que aquilo é errado aos olhos de Deus e tá me fazendo pecar. E a gente pode relembrar da conversa da serpente com Eva. A serpente foi maliciosa. Ela foi desconversando sobre as consequências. Ela foi seduzindo. Não, fica tranquilo. Então, é algo que a gente normalmente, nós somos maliciosos com nós mesmos, com o nosso cônjuge, com outras pessoas. A gente tem que cortar. Tudo que pode abrir uma brecha, eu fecho. Eu não fico sozinho com a mulher, eu não faço tal coisa. Eu preciso, o tempo todo, não ser malicioso. O malicioso, ele arranja uma boa desculpa para aquilo. Ele desconversa a consequência. Então, a mulher maliciosa, as pessoas maliciosas que vão desconversar, não, fica tranquilo, não é bem assim, não. Tudo no seu tempo. Não tem tempo, que se Jesus voltar amanhã, já era, ó. Então, não tem. A gente tem que cuidar da salvação dos nossos amiguinhos. E ela chega toda espalhafatosa. Ou seja, com um jeito mais agitado, é mais barulhenta. Sabe aquela pessoa que gosta de chamar atenção, que se insinua muito? Cara, tome cuidado com esse tipo de gente. Essa pessoa chama muita atenção. Então ela chama atenção. Primeiro, ela é espalhafatosa porque se veste de uma forma que chama atenção. De uma forma negativa, mas chama atenção. Ela é cheia de malícia, vai ter um bom papo para te enganar. E ela é espalhafatosa. Então, cara, quantas vezes eu já vi assim numa questão familiar, pensa aqui numa dinâmica familiar, você foi numa festa da família e tinha uma pessoa super legal lá. O mais legal aos olhos de todo mundo. É uma pessoa realmente mais espalhafatosa, mais sedutora. Então, tem muita gente legal na igreja, pessoas legais que a gente anda, a gente tá achando que tá tudo bem. Não tá tudo bem. É essa pessoa que vai fazer você cair. Quantas vezes a gente descobre alguma questão de traição com uma pessoa que era muito próxima, muito legal? Não é incomum, né? Você vai se abrindo, porque a pessoa é legal, a pessoa é boazinha, quando você vê, você tá deitado já com a pessoa. Olha que perigo. O espalhafatoso é aquele que começa, ele cativa, ele é engraçado, ele é divertido. Exato. Deus trabalhou na minha vida nessa questão do espalhafatoso, porque eu gosto de ser Então eu tive que aprender a ser menos. Porque eu vi que chegava a hora que as pessoas olhavam muito mais pelas graças que eu fazia do que pela palavra que eu dizia.
Então muita gente olhava mais para outras coisas do que o que eu poderia falar sobre salvação. Então, pessoas espalhafatosas, você vai perceber... Elas atraem sempre o olhar para si, né? E aí, se a gente está num processo de amadurecimento cristão, você vai ver que você vai sumindo para Deus aparecer, né? Então, Deus vai trabalhar, inclusive, nessa nossa vaidade, nesse nosso desejo de chamar a atenção, de estar em evidência, de estar com a melhor roupa, de estar se comparando com as pessoas. Então, isso não tem a ver com você não andar bonito. Né? Você pode andar, por exemplo, a mulher, ela pode estar bonita, ela pode estar feminina, elegante, bem vestida, arrumada, e não provocar, nem nas outras mulheres e nem nos homens, esse desejo. Até porque, assim, aqui está falando de ser espalhafatosa, mas tem um livro que eu li uma vez por conta de a quantidade de pessoas que chegavam com traumas sexuais na clínica. Depois eu posso até deixar a recomendação, né, que ele fala muito sobre isso, mas ele fala sobre as sutilezas. Existem sutilezas que despertam desejo. Não é necessariamente só aquela mulher que está aquele homem que está super em evidência, mas existe ali uma postura corporal, muitas vezes. Existe roupas que sutilmente mostram o volume do corpo. Existem os gestos. Existem o estilo de cabelo, o estilo de maquiagem, o batom vermelho, sabe? O perfume que você usa, que quando você chega todo mundo volta a atenção para você. O tom da sua voz, Então, nossa, é mesmo. Tudo, hoje em dia, infelizmente, a gente está sendo tão bombardeado de estímulos sensuais e sexuais que as pessoas estão se tornando sexualizadas. E existe um radar subliminar que registra leves ondas de sensualidade e que despertam desejos inconscientes. Então, olha só, aqui a gente está falando de algo mais profundo. Por quê? Se aquele conteúdo imoral ainda está no seu coração, se você não foi liberto por Cristo, se o Espírito Santo não fez um trabalho profundo, sutilmente você vai despertar nas pessoas, porque a sua linguagem corporal vai transmitir ondas de sensualidade que vão despertar no inconsciente do amiguinho prazer, interesse. Então, isso é algo que a gente precisa, nesse trabalho, se aprofundar, porque tem coisas que estão tão internalizadas no coração que as pessoas nem percebem. Nossa, é muito pesado, porque se o fato de Jesus fala, né, sobre o adultério, ele fala que ao pensar eu já estou adulterando, imagina eu que provoco esse pensamento no outro. Porque às vezes eu tô lá na minha... Você tá no mesmo meio. Mas no meu coração eu tô malicioso, eu tenho um interesse ruim, eu posso estar de saião até o pé. Se eu estou com o coração malicioso, o meu corporal vai emitir ondas para as pessoas. Porque tem característica aqui, não é só a vestimenta. Nós estamos falando sobre todas as características dessa mulher. Então, se a gente, como um homem ou uma mulher, apresentar essas características, nós vamos instigar no outro a sensualidade. Então, a gente está fazendo o outro pecar. A gente vai pagar por isso. Você vai ficar sutilmente observando se tem alguém te observando no ambiente, né? Vendo se você está sendo vista. Se você flagra alguém te olhando, você fica... um pouco mais charmosa, um pouco mais, joga o cabelo. Quando você jogar o cabelo, eu vou ficar bem de olho. Porque aqui fala de cabelo. Assim, aqui no livro falava de cabelo também. O quanto você realmente começa a exercer uma linguagem para ficar mais bonito, né? Você começa também, dentro da igreja, gente, você, ao invés de se concentrar lá, você fica olhando quem chegou, onde está a pessoa, cadê aquela pessoa que às vezes te olha. Gente, isso é comum, por incrível que pareça. Eu que aconselho as pessoas com mais aprofundamento, não é incomum. Então, a gente aqui precisa olhar para aquilo que é grande, para aquilo que é óbvio, mas agora o nosso convite é você fazer um trabalho de autoavaliação profunda da sua vida. Entre mais fundo no rio da vida, né? Deixa isso transformar a tua vida. A gente para a determinado momento. A gente às vezes não faz o grosseiro,
Mas Deus não quer que você pare de fazer só a grosseria, Ele quer que você comece a fazer o certo. E para fazer o certo, você tem que tirar o grosseiro, a questão mínima, tudo. Exato. Continuando, ela também era uma pessoa sem vergonha. E aqui eu vou levar para o sentido de não ter vergonha de fazer o errado. A pessoa sem vergonha, a gente está pensando que a pessoa sem vergonha, da questão habitual hoje. Não. Não tem vergonha de descumprir o princípio bíblico. Quem não tem vergonha é aquele que pratica o mal. Então, se você está saindo com as menininhas e está fazendo sexo, você não tem vergonha. Porque, vamos lá, tem coisas que você não faria na frente do seu pai, por exemplo. Vamos pegar um homem de Deus. O seu pai é um homem de Deus, tá? Não é esse homem mundano que traz esposa, que tem várias histórias, filho fora do casamento, faz coisa errada. Não, esse tipo de homem. Eu tô falando assim, eu tenho um pai de Deus, eu tenho um pai homem de Deus. Eu não conseguiria contar pra ele o que eu fiz. Você se masturba na frente do seu pai? Por quê? Porque você tem vergonha. Só que você tem um pai eterno que tá vendo você fazer isso. Então, toda a questão sensual... Você se vestiria, você andaria desse mesmo jeito se Jesus estivesse do seu lado? Ele vai dormir uma semana na sua casa. Como você agiria nessa semana? Você assistiria as mesmas coisas? Você escutaria as mesmas coisas? Você se vestiria da forma que você se veste? Você se insinuaria da forma que você se insinua para os outros? Você seria todo charme ou você seria neutro? Quando você está com Jesus, você quer mostrar quem? Jesus. Então é menos de mim. Então, o cristão verdadeiro é aquele que é menos dele. Ele se veste de uma forma que o que vai prevalecer é a mensagem. E a mulher imoral entrou na igreja para tirar a mensagem e você focar na pessoa. É a idolatria, o desejo. Então, olha que perigoso. A pessoa sem vergonha é aquela que não tem vergonha de fazer o errado. Ela não tem vergonha de machucar o pai. Tudo bem, depois ele me protege. Por isso que muitas igrejas, aquele dos escolhidos, Deus me conhece, erram muito, porque acham que Deus vai perdoar sempre. Meu querido, com Deus é a lei da reciprocidade. Se negue cada vez mais, se proteja e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Quanto mais você quanto mais você faz coisa imoral, quanto mais você foge disso, Deus vai começar a te deixar de canto. Sinto muito. Essas igrejas que prezam isso, ó pra onde está levando você, ó. Então, tome muito cuidado com isso, beleza? Então essas pessoas que nós estamos falando, fujam delas. E aí tem o olhar atrevido. E aí eu vou ler os próximos versículos, e aí nós vamos entrar sobre o assunto, um assunto muito polêmico sobre o olhar atrevido. Então eu vou ler agora, guardem aí o olhar atrevido, eu vou ler do 14 ao 17. Gente, depois vocês me mandam aí, coloca aí se vocês gostam mais da leitura da Cris ou da minha. Eu sou meio dislexo, então eu leio muito mal, assim. Eu tenho uns soquinhos quando eu leio. Mas eu tô treinando, então tenham paciência comigo, tá bom? Se alguém quiser pagar uma fono também pra mim, que eu tô meio sem dinheiro. Do 14 ao 17 eu vou ler, ó. Né? Então, vou ler o 13 para entrar no 14 e no 17. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: paguei hoje os meus votos e a carne da oferta de paz está comigo. Por isso, saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Gente do céu, do Egito, hein? Do Egito, por isso que eu não vou para o Egito. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. Bom, ainda bem que eu não como canela também. Bora lá. Vamos parar aqui. Eu esqueci de comentar algumas coisas. Vamos falar desse aqui, depois eu volto. Tá. Ela com olhar atrevido, o que é um olhar atrevido? Um olhar orgulhoso. Porque logo em seguida, com olhar atrevido, é um olhar orgulhoso do quê? Olha que doideira. Para conquistar e para amortecer a culpa do rapaz, ela jogou a religião no meio da conversa. Um sacrifício, alguma oferta. Tá falando sobre oferta. Então, dentro da igreja, acontece muita gente usufruindo da religião para suprir suas imoralidades. Ela verbalizou que seus sacrifícios estavam em dia com Deus, ou seja, tô em dia. Eu leio a Bíblia. Eu já servi no ministério. Eu dou dízimo e oferta, eu já faço tudo. Mano, é só uma imoralidadezinha. Quem não peca, né? Jesus morreu por nossos pecados. É, boba. Olha, e aí lembra a história do jovem rico. Olha que perigo. Então, eu coloco... Olha que engraçado. A gente peca justificando o que a gente faz de certo. Deus não está nem aí o que você faz de certo. Ele quer corrigir o teu errado.
Ele quer arrependimento. Isso faz com que a gente não permita que Deus entre. E aí quando alguém fala sobre o nosso pecado, a gente fala assim, mas eu faço o resto certo. Então eu mostro a religião com um olhar atrevido, com um olhar de orgulho. E eu faço tudo certo, é só isso. E é isso que você vai olhar? Sim, porque a sua vida Deus quer por inteiro. Então a cada dia você precisa estar diferente, você precisa estar mais próximo. Andar com Deus é cada dia estar mais perto dele. Nem que seja 1% por dia, mas você precisa 1% por dia melhorar, mudar. Tem coisa na questão imoral, eu vou focar na imoralidade. Assiste coisas o tempo todo imorais. O Instagram que você segue é muita imoralidade, não importa se é trabalho ou não é imoral. Esses dias eu sou educador físico e tem um cara que eu acho muito bom. E é bom mesmo, assim. Só que acontece, ele pega uns homens e mulheres muito trincados. É só corpo. Eu parei de seguir. Porque eu tinha visto umas questões de biomecânica, eu achei incrível. O objetivo era a informação, mas o que vinha no pacote? Mulher e homem pelado, quase. Imoralidade. Então, aquilo está contaminado, né? Quando Paulo fala, enche a sua mente daquilo que é puro, verdadeiro, correto, agradável, ele está querendo dizer o quê? Aquilo que está contaminado, ou seja, foi um pouquinho de veneno na massa, descarta. E eu falei, cara, eu vou ter que parar, porque eu tava comentando com a Cris, falei, Cris, esse cara é muito bom, eu vou ter que parar de seguir. Eu falei, real, eu vou ter que parar de seguir. Porque mostra homem e mulher, assim, o tempo todo, assim, treinando. Então eu falei, então eu tenho que cortar. Não é da não importa o que é. Eu trabalho com isso, não trabalha. Com imoralidade. Você trabalha com imoralidade? Então quem trabalha com imoralidade chama-se prostituta. Você é prostituta? Se você não é prostituta, você não tem que ser imoral. Você não tem que andar com imoral. Então, olha que perigo. E a gente se orgulha. Então a gente abre brecha na questão imoral, porque é muito prazeroso. Então eu ando com uma pessoa, eu vou pra academia naquele horário que tem aquelas pessoas que eu gosto de ver. Cara, é coisas pequenas. Eu ando com pessoas que... eu tô falando de um solteiro até, hein? Mas eu ando muito perto dela. Eu me atraio por alguém que eu tô mais olhando o corpo dela. Você não sabe nem falar das características espirituais e emocionais, mas você sabe falar do corpo e do visual dela. Quando você se atrai por alguém olhando pro visual, tá errado. Eu não tô falando, gente, que você tem que ficar com alguém feio. Não é isso. Só a Cris que decidiu fazer isso. Ai, não é. Você é lindo, amor. Não, lindo é muito pesado, né, gente? Fala, não. Depois você corta isso que a galera vai achar que não a corta mentira é do capeta, né? Não corta. Então é o seguinte... A gente não tá falando isso, mas quando eu olho pra alguém, eu olho pro propósito, olho pra questão espiritual. E olha como é a beleza da mulher. Fala na Bíblia. Qual que é a beleza? Não é os brincos, Não. É o coração. É o espírito calmo. É o espírito calmo, é a disposição de serviço, de atenção, de cuidado. É isso. Gente, o que vai restar no final da vida é isso. Então a gente fica muito apegado à questão sexual. Então a questão sexual, hoje em dia, ela é muito intensa. E é uma das grandes armas que Satanás... abre. Você pode ver a rede bobo de televisão, é o tempo todo as novelas, qualquer coisa é imoralidade, qualquer coisa. Que isso dá ibope, né? Programa de comédia. Comediantes, quando eles vão falar, eles falam de imoralidade, não dá pra escutar. Eu gosto de fulano, mas ele fala de imoralidade, traição, não dá pra escutar. Você tem uma janela, a janela da tua alma está observando aquilo. Então, se a fé vem pelo... Olha lá, a fé vem pelo ouvir. A desgraça também vem. Então, a sensibilidade, que é o olhar, a escuta, o que você está colocando, vai fazer você ter um olhar atrevido. Porque você vai gostar de uma coisa, mas ao mesmo tempo você é um religioso que pratica. Então, olha que perigo. Não tenha esse olhar atrevido. Não tenha desculpa pelos seus pecados. Se arrependa sempre e tente praticar. Porque eu vou te dar uma notícia muito boa. Você não é um rapaz imoral. Você não é homossexual. Você... não é ninfomaníaco, você não é nada na questão imoral. Você não é viciado em pornografia. Você tem uma tendência. Mas quando você entrega isso de verdade a Cristo e ao corpo dele, você vence. Porque o corpo se move para te ajudar. Se você está lutando muito, está muito difícil, é porque você está pouco inserido na igreja. Se aproxime de Cristo, entenda os princípios e viva junto com a igreja. Abre seus problemas para a igreja. Isso vai te trazer cura. Você vai ter uma tendência? Vai, mas quando Cristo entrar no teu coração, é só uma tendência. E cada vez mais perto de Cristo, mais longe da sua natureza humana. A questão é que tem áreas da nossa vida que a gente não permite chegar perto de Cristo. A gente exclui. Que é o jovem rico, essa parte é melhor não, eu vou embora. Então não seja assim com a imoralidade. Até porque quem vai vencê-la é Cristo. Exato. Né? Então é o Espírito de Cristo que vence a nossa natureza humana, porque... quando Jesus veio, foi exatamente por isso, porque os religiosos não estavam conseguindo, apesar deles saberem do que é certo, eles não conseguiam
praticar. E quanto mais eles sabiam que aquilo era errado, menos força eles tinham para lutar contra aquilo. Então, a misericórdia de Cristo foi por isso. Eu vim porque agora eu dou para vocês a minha força para vencer o que a lei... Exato. Não, só saber a lei não garante que você vença. Pelo contrário, tá, gente? Onde a lei entra, aqui, o pecado cresce. Exato. Porque ele ganha evidência. Então, é só o Espírito de Cristo mesmo para nos fazer vencer. E uma né? das coisas que Jesus veio trazer pra gente, tanto é que quando cria-se a igreja, em Atos, tá falando da humildade e da alegria. Ou seja, muitas das coisas... O que o religioso era? Orgulhoso. O religioso é aquele que adora falar de Deus. Ele gosta tanto de falar de Deus. Ele sabe falar, ele sabe exortar. Ele gosta muito de falar da lei, né? Ele gosta de falar da lei. Não, e até da Bíblia. Ele vai falar da graça, da lei, no de sentido tudo. geral. Nesse sentido. Só que ele não tem vontade de renunciar. Ele não tem coragem de renunciar às suas vontades e desejos. Então, o que eu quero dizer é... O religioso, ele é aquele que vai falar de Deus, adora falar, vai querer ensinar, vai querer pregar, mas não se arrepende e não renuncia. Não se esforça para tal. Por quê? E por que não vence? Porque abre pouco para as pessoas os seus problemas. Então, é isso a igreja. Jesus veio trazer a igreja, o Espírito Santo. É o Espírito que me liberta. O Espírito está onde? Na igreja, nos homens de Deus. E às vezes eu não sou um homem ainda tão forte com Deus. E eu preciso de alguém. Como Etíope precisou de Felipe, eu preciso de alguém na minha vida. São duas vias. Primeiro, o relacionamento íntimo com Deus. Sim. Porque se você comparece diante de Deus, assim como o moço rico foi lá, assim como Nicodemos foi até Jesus, ele vai apontar para você e vai falar: filho, eu vou lá no meu devocional. Pai amado, tu és lindo, maravilhoso. Deus vai falar: filha, isso. Então, a gente vai receber exortação do Espírito no relacionamento íntimo com Deus. E ele confirma através das pessoas. E aí, através das pessoas, eu recebo confirmação, eu recebo ajuda, eu recebo conselhos daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então, se você está com muita dificuldade, alguma dessas duas vezes você está falhando. É, exatamente. Beleza? Vamos para o 18 ao 21. Mas deixa eu só falar uma coisa em relação a esse comportamento da mulher, no sentido... Tudo acontece à noite, né? Tudo acontece ao anoitecer. Todo esse cenário aqui, né? Tá longe da luz. Né, que é a verdade, é a transparência. E o que o nosso pastor Walter, ele sempre fala pra gente, que a escuridão é onde reside a ignorância e o declínio moral e espiritual. Né? Então, lá em Efésios 5, 3 ao 13, antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Como está a tua vida de transparência? Se o seu WhatsApp agora fosse projetado num telão, como estão as suas conversas? Se o seu... Como é que chama o chat do Instagram? Direct. O direct fosse publicado, fosse apresentado no telão da igreja, como estaria a sua situação? A sua barra de busca do computador? A sua barra de busca do Google, a própria pesquisa no Instagram, os vídeos que o Instagram te sugere, né? A lupinha. A lupinha. Agora eu vou mais fundo. E se os seus pensamentos fossem trazidos para a luz, para um telão? Tivesse como é que chama? Um eletrodo ligado da sua mente para o telão. O que apareceria? Então, agora no meu apareceria fome. Pareceria um frango. Mas a questão é, tragam todas as coisas para a luz. Então, Deus, ele quer chegar num nível, nosso relacionamento com Deus, que tudo possa ser aberto. Que mesmo que se apareça algum pensamento errado, porque nós somos humanos, ele vai aparecer rapidinho, assim, ó, ele vai vir
e vai embora. Que tem relação com o primeiro olhar que você falou. Isso. Ele é rapidamente combatido, desviado, ele não faz morada, ele não volta. E isso a gente precisa vencer, inclusive, coisas do passado, porque muitas vezes a pessoa chega na igreja já com todo um HD cheio de memória ruim, porque a gente não consegue deletar memórias. Isso é o perigo. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com o jovem, porque o adolescente ele tem a chance de não acessar, de não captar. O adulto ele já captou tanta coisa que agora ele vai precisar de um esforço grande e de muita intimidade com Deus para fazer com que aquilo que já está lá não apareça, não venha, não seja evocado. Então, a gente precisa buscar um nível de pureza na luz. E é possível, porque o religioso, o que ele diz? Aquilo está tão internalizado que ele só não pratica a ação. Exato. Mas o HD dele está lá cheio de porcaria. Então, vamos... Ele não formatou, né? E não dá para apagar. Falando da neurociência, não dá para apagar aquilo que entrou. E o pior, memória que gerou prazer, elas são mais fixadas. Eu estava escutando um rapaz falando e é muito engraçado, né? Você tem um cachorro assim, ele tá com o osso na boca. Já tentou tirar o osso do cachorro? Difícil, né? Difícil. Não dá. Mas se você der um filé mignon para ele? Aí ele troca. Então, pra gente trocar a memória, você não vai esquecer. O osso vai continuar existindo. Mas quando nós apresentamos para uma pessoa Jesus, que é o filé mignon, que é algo incrível, né? Um prazer incrível. Desculpe comparar isso, mas só para entender essa analogia, né? Por favor, né? Não quero comparar não, mas você entende que é difícil eu lutar, mas quando eu começo a me aproximar de Jesus, de Deus de verdade, não, é muito bom. O que eu vivo com a igreja é muito bom. Então, eu, além de querer me aproximar, quando eu vejo alguém passando por isso, eu preciso apresentar a melhor parte, que é Cristo. Não tem nada melhor do que Cristo. Não tem como você conhecer a história de Cristo e não se comover. Você não achar incrível um homem morrer por você. Então, só que a gente fica tentando tirar o osso. Não. Deixa a pessoa trocar, mas apresente algo para ela. Então, nós que lutamos, precisamos estar mais perto de Cristo. E por isso, tem que ter aquela coisa que você falou. É a minha comunhão com Ele diariamente. E eu preciso estar nos ambientes certos. É porque é Cristo vivendo em mim. Uma vez que eu aceitei Cristo, eu aceitei a salvação. Que lindo, né? Boba eu não sou. Porque tem gente que é tão bobo que recusa a salvação. Mas você aceitou a salvação, que veio por meio de Cristo. Mas você aceitou morrer por Ele? O que é morrer? É deixar com que Ele viva, é fazer com que, pegar a chave e falar, governa a minha vida. A gente aceitou fazer? Então, se a gente aceitar isso, Ele vai governar e Ele vai vencer, inclusive, esses pecados sexuais mais profundos, mais antigos, mais enraizados, aos poucos, através do processo de santificação. Muito bom. E tem um último ponto que eu queria falar do versículo 11, que ele fala... voltando para o 11. Voltando para o 11, que ela estava andando pelas ruas, né? Ou seja, o que uma mulher casada tá dando voltinha? Na rua, na praça. Sozinha. Ela está ociosa. Ela não está trabalhando para o reino. Ela é religiosa, porque como a gente viu, ela usa a religião. Então, ela conhece bem, né? Ela amortizou a consciência dela. Mas olha o contraste dessa mulher aqui, da mulher imoral, para a mulher de Provérbios 31. Gente, é que a mulher de Provérbios 31 é um contraste para todas as outras, né? Mas, gente, a mulher de Provérbios 31, o título é Esposa Ideal. Não existe, tô brincando. Tem o ideal e o real, né? Tem. O real é... Mas aqui eu só quero fazer uma analogia, uma comparação em relação à quantidade de tarefas. A mulher ideal, ela dorme tarde, acorda cedo, ela está sempre correndo para lá e para cá para suprir a família. E ela é generosa com as pessoas que precisam, então ela serve pessoas. E a mulher imoral, ela está ociosa, ou seja, ela está com tempo sobrando. Então, olha que perigo. Então, você mulher ou você homem que tem muito tempo à toa, você pode se tornar imoral. Você pode ir sem querer e caçar assunto. Ai, que duro. Na internet, caçar assunto. Não tem nada pra fazer, meu amigo me chamou pra ir nessa festa, eu vou lá. Vai como um passarinho que vai pra armadilha.
Né? Então, quando às vezes você está com tempo, você aceita compromissos, estar em lugares que você não deveria. E você não aceitaria se você tivesse envolvido cuidando de pessoas. Bora lá, galera. Então agora vamos para o versículo 18 ao 21. Amor, você pode ler, por favor? Que eu vou tomar meu café. Então, depois que ela perfumou a cama, né? Com o lençol, com mirra. Cristiana, não vai me querer perfumar minha cama, hein, Cristiane? Ela usou lençóis egípcios. Gente, ó, Eu quero um lençol fedido. Ela é detalhista, né? Porque, olha só, lençol egípcio, de linho egípcio, é um dos melhores. Ah, é? É. As filhas das trevas são mais espertas que as filhas da luz, né? Porque a gente fica lá com a cama, com o lençol de... Como é que chama? Aquele tecido... É, aquele tecido na loja de R$1,99, com a cama cheia de pelo de cachorro, de gato. Cristiane, você tem que melhorar a nossa cama então, hein? A mãe que dá leite com o lençol tudo manchado de leite. Jorrando leite, né? Com aquele cheiro de azedo no leito Ai, conjugal. Que aflição. Olha, Não, mas uma vez eu ouvi uma pregadora falando que nós deveríamos, olha só, todo o preparo que ela fez para receber o amante, né? Será que a gente faz esse preparo para receber nosso marido? Ah, não faz. Eu comprei uma aguinha de cheiro, de lençol. Inclusive, eu coloquei ontem, você viu? Não. Então, tava bem cheiroso o nosso leito. Mesmo? Tava. Eu percebi. Tem que colocar mais da próxima. É que eu tava entupido, eu acho. Eu li isso daqui, eu falei, deixa eu colocar, né? Pra não ser hipócrita. Isso, boba. Então, vamos lá. Quero cama cheirosa hoje, hein? Então, ela falou, venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa, ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Olha que engraçado. Venha, vamos nos amar a noite toda, né? Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. Na King James está escrito que é nos encher de amor. É a mesma palavra hebraica para fartar de prazer. Ou seja, isso não é amor, isso é lascívia. Então a mulher imoral, ela vai usar de um romantismo para algo totalmente carnal. Por isso que os casamentos acabam. Porque o amor é carnal. O amor do mundo, ele é carnal. O amor de Deus, ele é uma racionalidade de fazer o bem. Então não tem como, porque Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Então se eu casei, se eu sou um homem ou uma mulher, eu não paro de fazer o bem. E o que é o bem? Os princípios e mandamentos de Deus. Então o amor... O amor mundano, ele é relacionado ao prazer. Prazer. Então, ó, a pessoa vai tentar te conquistar de todas as formas, inclusive dizendo que nada vai acontecer. Então ele vai te falar de um prazer que vai ser meio prazeroso. E ó, fica tranquila, meu, ó, vai dar nada, e tá viajando, boba. Não tem nem câmera em casa, fica tranquilo e tal. Então ela vai fazer de tudo. É. E ela estava preocupada, a preocupação dela não é em ser fiel ao marido, né? Ela estava preocupada em não ser pega. Ou seja, não tem ninguém vendo, então pode. Então, a consciência moral hipócrita. Ela faz algo certo só quando ela está sendo vista. Quando ela está sozinha, ela faz porque a importância não é Deus olhando. E aí volta aquilo que você falou da luz. Cara, tudo é na luz. Tanto é que a criação do mundo começa com a luz. Então, a sua vida cristã precisa começar com luz. Tudo precisa ser feito na luz. Nada pode ser feito na escuridão. Até os filhos, né? A gente fala, mas eu sou solteiro, né? Não vou pra casa de uma mulher casada. Mas e você solteiro, né? Você namora. Seus pais vão viajar. Você fica lá roçando. Vem aqui pra casa. A gente vê um filminho. A gente sabe que a gente dava as nossas escapadas, né? E isso não é legal. Depois a gente teve que se arrepender, até hoje a gente colhe consequências. E eu vim do mundo, né? Então, pra mim, o HD que a Cris falou, meu HD veio cheio de coisa errada. Pra mim foi muito difícil isso, assim, eu lutei muito. E eu vou falar pra você, foi uma luta muito difícil, que se eu tivesse mais próximo da igreja, eu teria passado mais rápido por esse sofrimento. É, verdade. Porque a gente fica querendo arrancar o osso só. E a igreja te faz você provar do melhor. Que é estar com o corpo de Cristo. Gente, estar com o corpo de Cristo é muito bom. É muito gostoso estar com a igreja, cuidar de vidas, abençoar vidas, ser tratado, rir pela glória e pela graça de Deus, ler sobre a palavra, conhecer mais da palavra. Cara, é muito incrível. Esse é o filé mignon. É a Bíblia, é estar com o corpo de Cristo. Então, a questão moral é muito importante você estar com apoio. E aí, é só essa questão para eu terminar do solteiro, né? Em relação ao de não ser pego, né? Assim, a nossa consciência, ela nunca pode ser atrelada. O caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo.
Né? Então, o nosso caráter, um chefe... Eu não posso trabalhar certo quando eu estou sendo monitorada, quando meu chefe está na empresa. Eu tenho que ter a mesma conduta. Tudo que eu for fazer é como se eu estivesse fazendo para Deus. Né? E, inclusive, os adolescentes precisam. As crianças, muitas vezes, elas vão deixar de fazer porque o pai e a mãe estão vendo, porque elas ainda não têm maturidade para julgar. A voz do pai e da mãe ainda é a voz da consciência. Mas, a partir do momento que a gente se torna adulto, a nossa voz da consciência, ela tem que ser separada da voz das nossas autoridades. Porque eu já aprendi que aquilo está certo ou está errado. Eu não preciso ter alguém, eu não preciso que o meu marido esteja do meu lado para eu ter uma boa conduta moral frente a outros homens, frente a alguns assuntos. Né? Então, a conduta moral, ela é essencial. Muito bom. E aí, sempre a pessoa vai tentar te levar ao erro. Pode ver que essas pessoas, elas tentam te levar ao erro ignorando o mundo espiritual. Como a serpente fez com Eva, como ela está fazendo com o homem aqui, a pessoa vai sempre dar um jeitinho de esquecer a questão espiritual. Tá bom? Tomem cuidado. Versículos 22 e 23. Vou ler para vocês aqui. E no instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra no alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. Olha que forte. Gente, não tem como. O final, ele é trágico. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 está dizendo claramente. Então, se você tem uma vida de pecado, nada. Você sabe que é errado? Então é pecado, você tá se entregando ao pecado. Mas é difícil, também foi difícil morrer na cruz, meu querido. Então, parou. Vamos ter maturidade, vamos ser firmes e fortes e posicionados. O amor que Deus espera de nós, como Jesus fez por nós, é uma intenção de ir tomar uma decisão. Então você toma uma decisão de não errar mais. E agora você cria estratégia. Ande com pessoas diferentes, ande em locais diferentes. Não pare de abrir brecha, não fique sozinho. Na hora se ocupa de uma forma diferente. Então, essa é a decisão. Quando você toma uma decisão, você cria estratégia. Então, esse é o grande erro da pessoa que está nesse pecado o tempo todo. E aqui a Bíblia está mostrando que tem as duas pessoas que pecaram. Ela é a perversa. Ele é o sem juízo. Olha que duro. Olha que combinação. Doida, né? Tem o perverso que planeja o mal, que arma, que esperou o marido sair, que perfumou a cama, que arquitetou todo o erro. E tem o sem juízo que está lá na hora errada, andando no lugar errado. Por isso que ele dá o exemplo dos animais. Porque tem o cara que prepara a armadilha, que caça, e o animalzinho lá... E o que cai, né? E aí pode ver, ela usa vários argumentos para convencer ele. Então tem toda ali uma conversa, provavelmente eles já se conheciam, né? Porque ela falou de amor, ela falou eu saí para te procurar. Então já tinha um flertezinho. Foi focada. Já tinha ali todo um cenário que foi construído, tanto por ela quanto por ele, na imaginação, na mente, nos olhares. Já começou antes. Na linguagem oculta, né? Exatamente. Já tinha ali uma construção, ela armou tudo e o tonto foi lá e caiu. Tadinho do menino. E aí isso me pega também, não só para a questão do adultério dentro do casamento, mas assim, os jovens. Tem muito homem, muito cara perverso, que arma tudo para conquistar a menininha. Vai lá, fala de amor, fala de... Dá ali para ela, supre as necessidades emocionais para o quê? Tragar. Gente, que palavra forte, tragar. E tem mulher perversa também, que arma tudo pro homem ir lá e cair. Então, a gente precisa ficar bem atento, porque aqui a Bíblia está falando que os dois vão se dar mal. Tanto o que caiu, o que planejou, quanto o que foi enganado, os dois estão no mesmo balaio. Cara, que muito Só bom. que aí Deus chama o que caiu de filho. Se atente. Então, os filhos de Deus, muitas vezes eles não são perversos, mas eles são sem juízo. Mas por falta de experiência e ser sem juízo, eles caem. Eles caem na mão dos perversos, que são os agentes satânicos que trabalham pela destruição do povo de Deus. Por isso que é importante a gente sempre voltar para o assunto de papéis, né? Porque eu tenho que procurar uma mulher que cumpra os papéis de mulheres de Deus.
A mulher tem que procurar um homem que cumpra os papéis de homem. E nenhum deles está falando sobre moralidade, sobre visual, sobre beleza. Nenhum Verdade. deles. Bom, eu só quero falar uma coisa que nessa parte fala assim, uma flecha atravessará o coração. Nas outras traduções diz o fígado, pois era considerado o reservatório de sangue vital. E aí isso me chamou muita atenção, porque eu fui pesquisar sobre algumas funções do fígado. E 2 delas eu quero só comentar. Uma delas é que armazena as vitaminas e minerais. E o que as vitaminas e os minerais fazem pelo nosso corpo? É responsável pela manutenção do nosso organismo. Então, quando o mal atinge o fígado, eu não consigo ter a manutenção para me manter firme na palavra de Deus. Então, As vitaminas que entraram, que é a palavra de Deus, que estão lá, se perdem. Porque ela vai então ele não vai conseguir lutar, o sistema imunológico já era. Então, quando eu não tenho o escudo da fé como proteção dos dardos, quando eu permito, eu começo a não conseguir me manter na palavra. Então, por isso que é muito importante eu não abrir essa brecha. Porque você fica tão fraco que você não tem força mais para trazer à tona a palavra de Deus para vencer aquilo. E aí, outra coisa importantíssima. E na segunda, que o fígado elimina as toxinas. Então, quando eu atinjo o fígado... Você fica sem filtro. Porque eu já não tenho os minerais e as vitaminas, eu não tenho manutenção, eu não consigo eliminar as toxinas. A impureza domina. A impureza domina. Então, é muito normal você ver essas pessoas que do nada foi atingida e do nada vira... Cara, em questão de 3, 4 meses, sai da igreja, tá grávida, tá com cara nada a ver, tá batendo... Tô indo pro extremo, mas isso acontece mesmo. Então, olha que pesado. Quando você não se afasta da pessoa imoral, o seu fígado será atingido, você não consegue se manter na palavra de Deus, nos princípios bíblicos e, consequentemente, você não consegue eliminar as toxinas. Caramba. Olha o resultado final de algo que começa com uma proposta tão boa, né? De prazer, de alegria, de vamos curtir, agradável aos sentidos, perfume, tato. E assim, gente, a imoralidade está onde? Qualquer relação sexual, desejo sexual, qualquer coisa que fuja do casamento homem e mulher é imoralidade. Qualquer coisa, o meu pensamento é só na minha esposa é só em mim, qualquer coisa. Porque já não é meu corpo é dela. Então, qualquer coisa. Então, você precisa se blindar para que nada acerte o seu fígado. É uma flecha só que precisa acertar o seu fígado para você abrir uma brecha e começar a flexibilizar, não ter manutenção de Deus e, consequentemente, você não consegue eliminar a toxina, você se perde de Cristo. Ou começa a criar um novo evangelho, que essas igrejas de hoje. Então, tome muito cuidado com isso. 24 a 27 para terminar. Agora, meu filho, escute. Preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Meu querido, cuidado com a imoralidade, pois é uma das ferramentas que Satanás mais usa para tirar os filhos de Deus do caminho estreito. Ou seja, é morte. Então, se vai morrer, qual que é a morte que nós estamos falando aqui? É espiritual. Então, o que Satanás está usando é para tirar você... Pode chegar à morte física também. Pode, mas o que está dizendo aqui é morte espiritual. Você vai para o inferno. Que é pior, né? É inferno, não tem outro assunto. Então, que a gente se atente nessa questão da imoralidade, que é um assunto difícil, temos medo de falar, mas que é muito importante porque pode fazer você perder sua salvação. Sabe o que eu lembrei? Davi, né? Davi é o homem segundo o coração de Deus, não guardou o coração, né? Se expôs ali a um momento, ele estava ocioso. Ela estava exposta, né? E aí foi que o pecado aconteceu e gerou morte do filho, né? Não foi uma morte espiritual, porque houve arrependimento, houve redenção, mas gerou ali uma morte desnecessária, né? De uma vida que pagou o preço. E Davi fica muito mal depois sobre isso. Exatamente. Então, assim, gente, Deus criou o sexo para ser uma experiência sublime, uma experiência de deleite, de prazer, para representar uma intimidade profunda, única, né? Que no céu a gente nem vai precisar desse tipo de sensação, porque o prazer da presença de Deus vai ser tão grande, né? Mas Satanás, ele distorce tudo aquilo de bom que Deus nos presenteou. Então, Deus nos dá presente, Satanás transforma o presente em destruição. Então, Efésios também 5, quero terminar falando, vocês fazem parte do povo de Deus,
Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, que é o sexo fora dessa condição, indecência ou cobiça, o que é a cobiça? É quando os seus olhos querem possuir algo que não é seu, algo que é do outro. Não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Olha. Cristão não fica conversando de sexo. Cristão não fica trocando experiência sexual. Cristão não faz piada com sexualidade, né? Uma coisa ou outra, mas eu estou querendo dizer assim, as pessoas fazem roda de conversa sobre esse assunto. Elas distorcem, elas deixam ali com que um momento íntimo, sublime, algo santo que foi criado para ser, se torne ali algo corriqueiro, algo relacionado ao entretenimento, né? Então, vamos levar esse assunto a sério, vamos voltar à formalidade dentro da igreja, com as nossas roupas, com a nossa postura, a forma como a gente se comporta. Antigamente, as mulheres nem beijo e abraço davam nos homens. Era aperto de mão. E a mulher que estendia a mão, ou seja, a liberdade que eu te dou, homem, é para tocar a minha mão. Né? E a gente, a gente não vai precisar chegar nesse extremo, né? No sentido de isso é errado, isso é certo, você só pode usar isso, só pode usar aquilo. A gente não precisa chegar nisso se nós formos pessoas guiadas pelo Espírito de Deus, né? Que deixa o governo de Jesus fluir através das nossas vidas. Nossa, muito bom. Galera, a gente espera aí que vocês tenham gostado. Na verdade, acho que vocês não gostaram, né? Porque foi bem confrontador. Mas que a gente possa realmente amadurecer cada vez mais e nos aproximarmos de Deus. Que a gente fuja da imoralidade para que a gente não caia igual esses bichinhos aí morreram. Com um pássaro que entrou no nosso alçapão, tá? Vamos fugir, vamos manter nosso fígado intacto pra gente se blindar do mal. E ó, compartilha com o pessoal da igreja, gente, assunto difícil. Dá essa moral pra nós, não estão pedindo nem dízimo nem oferta. Compartilha com o pessoal da igreja. Por favor, compartilhe com o pequeno grupo, tá bom? É importante vocês falarem sobre isso. Beleza? Amor, dá um tchauzinho. Gente, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Biel, dá um tchau. Se quiser fazer uma consideração final, fica à vontade, meu rei. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí, você que ficou até o fim. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado. Eu fui muito abençoado também por esse conteúdo, assim como você, né? Gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.